Começa agora. Aedas no ar. Nas cidades mineradoras, as mulheres enfrentam violências cotidianas que vão além das opressões de gênero historicamente enraizada, como a desigualdade salarial, acúmulo de funções, violências domésticas, falta de voz e participação e controle sobre o próprio corpo, haja visto o aumento de abusos sexuais recorrentes nessas regiões. Desde sempre, as mulheres sofrem os impactos socioeconômicos e ambientais da atividade minerária. As mulheres exigem medidas que reconheçam e combatam essas desigualdades, como acesso a políticas públicas de proteção social, incentivo à autonomia financeira, participação ativa nas decisões sobre a proteção do território e responsabilização das empresas mineradoras são reivindicações centrais, além de garantias de moradia digna, saúde, segurança e um ambiente sustentável para as futuras gerações. Essa que você acabou de ouvir é a Natália Freitas, do município de Mário Campos. A Natália é uma das milhares de mulheres atingidas pelo rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. No mês que marca o Dia Internacional de Luta das Mulheres, celebrado em 8 de março, nós trazemos um apanhado das principais pautas das mulheres no cenário da reparação da bacia do Paraupeba, 6 anos após o rompimento da barragem que mudou para pior a vida da população de toda a bacia. É hora de se informar sobre a reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. Eu sou Júlia Roden e esse é um programa da Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social de Minas Gerais, a AEDAS, que é a assessoria técnica independente dos atingidos e atingidas nas regiões 1 e 2. Por aqui, fazemos memória das 272 pessoas que perderam suas vidas naquele dia 25 de janeiro de 2019 e renovamos o nosso desejo de justiça e reparação integral. Nesta edição, contamos também a história da Cristina da Silva, atingida de igarapé, que transforma materiais descartáveis em arte através da moda sustentável. Você pode ler essa e outras matérias na 40ª edição do jornal Vozes do Paraupeba, disponível no nosso site. E para ler a versão impressa, basta solicitar o mobilizador ou mobilizadora que acompanha a sua comunidade. Você está ouvindo Aedas no ar. Em Minas Gerais, as mulheres são a maioria da população. Dos municípios atingidos das regiões 1 e 2, como Brumadinho, Betim, Igarapé, Juatuba, Mário Campos, São Joaquim de Bicas e Mateus Leme, com povos e comunidades tradicionais, as mulheres representam mais da metade dos habitantes. E essa força também é vista nos espaços participativos promovidos pela AEDAS, onde elas atuam na linha de frente. De acordo com os dados mais recentes do censo de 2022 do IBGE, o número de mulheres responsáveis pelos domicílios no estado aumentou de forma expressiva, refletindo uma mudança significativa no papel delas na sociedade. Se em 2010, 35,6% das residências eram lideradas por mulheres, esse número saltou para 45,9% em 2022, um aumento que é um reflexo da capacidade dessas mulheres de se reestruturar e ocupar espaços fundamentais de luta. Mas essa liderança não se reflete em maior condição de igualdade, segurança financeira ou mesmo maior acesso a políticas públicas. Mulheres em Defesa do PTR. Em ofício enviado às instituições de justiça no dia 18 de fevereiro, articulado pelo MAB, o Movimento de Atingidas e Atingidos por Barragens, com as comissões de atingidas e atingidos das 5 regiões da Bacia do Paraupeba e outros grupos auto-organizados, foi solicitado a não redução do valor das parcelas do PTR, o Programa de Transferência de Renda, e também a continuidade do programa ou a implementação de um novo auxílio emergencial. Dados levantados em um dossiê organizado pela AEDAS revelam a presença de mulheres no trabalho informal, 40% em Brumadinho e 47% nos municípios da região 2. Infelizmente, as mulheres também estão em atividades não remuneradas, 57% das mulheres nas regiões 1 e 2. E incluindo os dados de gênero e raça,
70% das mulheres que estão fora do mercado de trabalho são negras. Os números reforçam a urgência e a importância da garantia da política de transferência de renda nos territórios atingidos. É importante destacar as conquistas das mulheres dentro do direito ao PTR. Em 2023, a FGV, a Fundação Getúlio Vargas, que faz a gestão do programa, anunciou que crianças que estavam em gestação na época do rompimento foram incluídas no PTR. A decisão foi tomada pelas instituições de justiça após o envio do Pleito das Mulheres, elaborado pela AEDAS a partir das demandas das mulheres atingidas nas regiões 1 e 2. Um outro direito importante é que os depósitos do PTR são feitos preferencialmente na conta das mães para protegê-las de violência doméstica e violações em geral. Essas são conquistas significativas para a garantia dos direitos delas na reparação. As mulheres, especialmente em contexto de vulnerabilidade, são as principais cuidadoras dos filhos e da família. Ao direcionar o benefício para elas, os programas sociais garantem maior probabilidade de que os recursos sejam efetivamente usados para alimentação, saúde, educação e bem-estar dos dependentes. Por isso, as instituições de justiça recomendaram que ficasse assim no Manual de Critérios do PTR. Mulheres pelos projetos das comunidades e pelo crédito e microcrédito. Nas reuniões intercomunitárias realizadas em fevereiro deste ano nas regiões 1 e 2, as mulheres atingidas trouxeram para o debate o agravamento dos danos em relação ao marcador de gênero. Além disso, elas também reivindicam o início do anexo 1.1 e a necessidade do tratamento específico para as mulheres para os projetos das comunidades. Elas são expostas a partir das suas especificidades aos danos socioeconômicos da reparação e devem ter percentuais específicos de recursos, projetos e espaços de participação e liderança, sobretudo no que se refere aos danos ao trabalho formal e informal, além do trabalho direcionado ao cuidado numa perspectiva de invisibilização e não remuneração. A reparação individual tem que ser construída com participação, de maneira coletiva e acessível à população atingida. Também é importante o reconhecimento e visibilidade por parte das instituições de justiça aos danos e às formas de agravamento vivenciadas pelas mulheres. Por isso, é importante que as instituições de justiça trabalhem em prol de uma reparação diferenciada e proporcional para as mulheres. Mulheres e a saúde pública. Uma reivindicação muito importante também é a da garantia de políticas e protocolo de saúde. Nos territórios, a falta de um tratamento específico para as demandas de saúde física e mental causadas pelo rompimento tem levado a uma sobrecarga nos sistemas de saúde que até o momento não conseguem atender adequadamente a população atingida. Esse cenário, além de sobrecarregar a saúde pública, também intensifica o trabalho não remunerado das mulheres. Elas assumem muitas vezes sozinhas os cuidados com as pessoas adoecidas, com as pessoas idosas e com as crianças em suas casas. Enquanto elas cuidam das outras pessoas, ficam imersas em cenários de adoecimentos físicos e mentais ou tardam os tratamentos necessários. Diante dessa realidade, as mulheres exigem a aprovação da política estadual de atendimento à saúde da população atingida em Minas Gerais. Elas lutam por uma maior atenção à saúde das mulheres nos municípios atingidos, com ênfase especialmente no cuidado com a saúde mental, que se torna ainda mais urgente nesse contexto de vulnerabilidade. É fundamental reafirmar que a participação ativa nas reivindicações e denúncias para garantir uma reparação integral e justa só serão efetivadas se reconhecermos o papel central das mulheres na luta pelos seus direitos. As mulheres não apenas enfrentam os desafios impostos pelo desastre crime, mas também se tornam líderes em suas comunidades, promovendo a solidariedade e a resistência. O reconhecimento do seu papel é fundamental para a construção de um processo de reparação que seja verdadeiramente inclusivo e eficaz. Estamos apresentando AEDAS no ar. Voltamos a apresentar AEDAS no ar. Estamos de volta. Por aqui, eu sou Júlia Roden e esse é o AEDAS no ar, o informativo da Assessoria Técnica Independente dos atingidos e atingidas pelo rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, em janeiro de 2019. Além de nos encontrarmos por aqui, nesse programa de rádio semanalmente, te atualizamos sobre os temas da reparação no nosso site aedasmg.org e também nas nossas redes sociais pelo @aedasmg. Você está ouvindo AEDAS no ar. Leia na edição 40 do jornal Vozes do Paraupeba. Dia Internacional das Mulheres.
Renda e compensação para os danos são prioridades na luta por direitos das mulheres atingidas. Na coluna Vozes da Gente, mulheres das regiões 1 e 2 falam do seu protagonismo na caminhada por reparação. No quadro Histórias Atingidas, conheça Cristina Silva e sua relação com a moda sustentável. No jornal, você também confere um balanço sobre as reuniões intercomunitárias que reuniram 95 comunidades para a conferência da lista prévia de danos nas regiões 1 e 2. Conheça os diferentes atores envolvidos no processo judicial e suas atribuições numa matéria especial sobre quem é quem na reparação. Saiba mais sobre como foi o dia 14 de março, data em que as pessoas atingidas se mobilizaram contra o fim do PTR e violação de direitos. Leia a edição completa no nosso site aedasmg.org. Você está ouvindo Aedas no ar. E do Jornal Vozes do Paraupeba aqui para o Aedas no ar, no nosso programa de rádio. Hoje nós vamos conversar com a Cristina Maria da Silva, nascida em Contagem e que mora em Garapé. Ela se tornou profissional da moda e trouxe em seu trabalho a união de arte e conscientização ambiental. Seja bem-vinda, Cristina! Conta pra gente um pouco da sua trajetória e de onde surgiu essa inspiração para trabalhar com moda sustentável. A minha trajetória na moda começou nos anos 90, quando eu comecei a fazer desenho de moda, curso extracurricular pelo Senac. Depois que eu comecei a fazer o desenho de moda, que era assim um grande sonho, né? Descobri que só o desenho não ia adiantar, porque às vezes você faz algumas coisas, alguns croquis, você cria alguns modelos que na prática não funcionam. Então eu precisava aprender a costurar, né? Modelar e costurar. Aí eu fui para esse desenho, né? Para o curso de corte e costura e modelagem. No final fui para fazer a faculdade de moda, que aí eu já conseguia ampliar mais os horizontes. Diante de tantos desastres climáticos, né? Mas a gente sabe que tudo é ação do próprio ser humano, né? Então a gente fica assim sem entender o que está acontecendo e querendo fazer alguma coisa para contribuir, né, com o meio ambiente. E uma das coisas assim que mais me impactou foi esses rompimentos de barragem, né? Realmente ali você vê que a ação do ser humano, assim, muita falta de responsabilidade, né? Então isso aí estava sempre assim buscando alguma coisa que eu pudesse contribuir e mostrar para a população como que faz a diferença se você cuidar, né, do meio ambiente, do planeta, das coisas que Deus deixou pra gente tomar conta, né? Cristina, e como você aborda a sustentabilidade no seu trabalho? Como é essa experiência para o público que assiste os seus desfiles? A gente apresenta, né? Eu apresento muita informação a respeito da sustentabilidade ambiental, econômica e social, né? A gente traz também inclusão social nesse desfile. Então, eu apresento 3 curta-metragens falando a respeito dessa sustentabilidade, né? Assim, é muito informativo, educativo, sabe? A população quer conhecer a respeito. Assim, no primeiro, eu tive um feedback assim, muito positivo, porque as pessoas saíram de lá com esse feedback que tinha informações que eles não tinham acesso, né? Que não tinham conhecimento, né? Não sabiam a palavra em si, a sustentabilidade, eles não sabiam de que se tratava, né? Então, assim, é uma informação, né? Uma educação mesmo, né? Para as pessoas que se interessam, que precisam de ter essa noção que cada um fizer a sua parte, isso faz muita diferença, né? Obrigada pela participação, Cristina. A gente aproveita e deixa aqui o nosso abraço a todas as pessoas atingidas de Igarapé. Seguindo com o Aedas no ar, a gente mostra agora a mensagem do filme Memória, Resgatando os Trilhos da Vida.
Com as vozes da Rosimeire, Maria de Fátima, Margarete, Iris e Valesca, o filme conta que, para além dos trilhos, as memórias também atravessam as comunidades atingidas e dão valor aos seus festejos, cavalgadas, congados e muitos outros. Vamos conferir. Eu vi a Anitta lá no corredor, pedi-lhe um beijo, ela me negou. Tornei pedir, ela me diz que não volta cá, Anitta do meu coração. Tornei pedir, ela me diz que não volta cá, Anitta do meu coração. Os trilhos dos trens atravessam a vida de todo mundo. Nós crescemos com a linha de trem cortando nossas comunidades. Os trens da Vale passam descobertos com o minério de ferro. É um pó brilhante que cobre as plantas, as matas e atinge a todos nós. É o minério de ferro. Nós somos do quilômetro Sanhudo. Recentemente nós recebemos uma cartilha no povoado, dizendo que a gente ia tomar as casas, invadir os lotes, né, das famílias, que os quilombos iam tomar terra. Nós fomos muito ofendidos, nós não dormimos à noite porque ficou ligando lá para minha casa, querendo mais informação. Quem é que está estreitando a comunidade? Somos nós, Sanhudo? Para além dos trilhos, as memórias também nos atravessam, fazem parte de nós. Eu sou Rosimeire, sou filha da Maria da Glória e mãe do Gabriel. Sou Maria de Fátima, filha de Irene Filomena de Oliveira, mãe da Elisa, vó da Daiane. Eu sou a Margarete e sou filha da Dona Raimunda. Eu sou Iris e sou filha da Dona Raimunda e mãe do Gabriel. Eu sou Valesca, sou filha da Roseli e mãe de Daniel, Ana Luísa e Felipe. Hoje não temos mais, esvaziou muito, mas eu me lembro dos festejos, das festas tradicionais, dos congados, cavalgadas, das comidas típicas. Tinha frango caipira com cansanção, risoto de pato, costelinha de porco, mingau de couve, mingau de milho, tropeiro. Nós tínhamos leite que não vinha do mercado, não. Vinha direto da fazenda. A gente botava a leiteira do lado de fora e ninguém mexia. Vinha muita gente de fora, muita gente. Dona Maria pegou minha mãe para criar e me pegou como neta. Sinto muita falta da minha mãe. Faleceu tem 2 anos, mas tivemos essa outra mãe, que é a Dona Maria Coutinho. Ela foi muito importante para toda a nossa família e para muita gente. Antes da mãe levantar, ela se arrumava toda e arrumava o quarto. Isso era sagrado para ela. Dona Raimunda, ela era cantora, compositora, tocava violão, era uma artista de mão cheia, era a rainha da música. No cartão de memória tinha as músicas dela. Tinha essa música aí. Não era só a minha mãe, era a minha amiga. Ela me dizia isso. Sua maior riqueza são suas amizades e o respeito pelas pessoas. Temos nossa memória que ninguém nos pode tirar. Não somos só atravessadas pela mineração, somos atravessadas também por nossas memórias. O que nós queremos para Brumadinho? O que esperamos que nossas crianças aprendam? É preciso lembrar das crianças, dos adolescentes e dos idosos. Lembrar do direito ao lazer, à educação e à vida digna. Vamos também lembrar do Festival da Jabuticaba, do Festival de Inverno, do Festival da Mexerica e muitos festejos. São festas antigas, desde quando fundou Brumadinho. Na verdade, precisamos de lembrar de muitas comunidades que existiam antes em Brumadinho, como é o caso do Tijuco, de Piedade do Paropebra e de muitas outras. Nós aprendemos a ressignificar a dor. Nós, as mulheres, somos como cactos que resistem mesmo em meio à seca. Aprendemos com a união das comunidades e fazemos do nosso quintal uma escola. Nossos sonhos são coletivos. Temos o Eco Aranha, temos o Aprendendo no Quintal, temos a luta dos povos quilombolas pela preservação de seus territórios. Temos a equipe de futebol das mulheres, temos as reciclagens.
Fomos, somos e resistimos! O Aedas no Ar de hoje fica por aqui. Nosso abraço e saudação a todas as mulheres da Bacia do Paraupeba, e em especial as mulheres de Brumadinho e dos municípios da região 2. Enquanto lideranças ativas em suas famílias e territórios, as mulheres têm propostas, inspiram projetos, denunciam violações e cobram pela efetivação de direitos. Até a próxima semana. Esse programa é produzido com recursos provenientes do Acordo de Reparação. Honramos a memória das 272 joias ceifadas no rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho. Essa edição teve produção de Douglas Kissen, Isis de Oliveira e Valmir Macedo. A edição de áudio é de Lucas Jerônimo. O design gráfico do programa no YouTube e nas nossas redes sociais é de Aleph Rodrigues. A coordenação da equipe de comunicação é da Elaine Bezerra, sob a gerência de Diva Braga, gerente geral de participação informada no projeto Aedas Paraupeba.